Olá, bom, sejam bem-vindos, nobres alunos e alunas. Hoje nós vamos tratar do paquímetro, que é esse instrumento aqui que a gente utiliza muito na mecânica. Temos também o micrômetro, não vai ser o caso. Nós vamos trabalhar o paquímetro na aula de hoje. Apresentar a vocês o paquímetro. Então, o paquímetro é um instrumento usado para medir as dimensões lineares internas, externas e de profundidade de uma peça. Consiste em uma régua graduada com encosto fixo sobre a qual desliza o cursor. A escala de graduação em milímetro e polegada, podendo a polegada ser fracionária ou milesimal. Ressaltando, a mais utilizada é a polegada fracionária. O cursor é provido de uma escala chamada nônio ou vernier. Meu Deus, que quantidade de coisas. Daqui a pouco a gente vai mostrar as figuras e a gente vai tentar tranquilizar e mostrar a vocês as partes do paquímetro. O paquímetro é um instrumento usado para medir as dimensões lineares internas e externas de profundidade de uma peça. Consiste em uma régua graduada com encosto fixo, a qual desliza o cursor. A escala é graduada em milímetro, polegada pode ser fracionária ou polegada milesimal, decimal, né? Essa escala permite a leitura de frações da menor divisão da escala fixa, que é o nônio e o vernier. A gente já vai ver isso. Então, aqui temos as partes do paquímetro. Isso daqui vocês têm que realmente conhecer. Eu vou colocar uma atividadezinha, na realidade, uma avaliação que vocês vão identificar. Vou colocar os números e vocês vão dizer. O número 1 é o quê? É a orelha fixa. Número 2 é a orelha móvel, porque esse daqui se movimenta. O 3, essa parte aqui, corresponde ao nônio em polegada. Aqui é o parafuso de fixação. Aqui é o cursor, que esse tudinho se desloca. Aqui eu tenho a escala fixa e aqui eu tenho o cursor que se desloca. A escala fixa em polegada, que a gente vai ver que a menor resolução aqui é 1/16, a polegada dividida em 16 avos, mas na próxima aula. Aqui, o número 7, eu tenho o bico fixo, esse bico, assim como a orelha, essa parte aqui fica fixa, essa daqui é a parte móvel. O 8 é o encosto fixo, a face onde a gente vai colocar a peça para ser medida, ela tem que estar encostada principalmente, prioritariamente nessa região aqui, e não na extremidade. Eu tenho a outra face em que vai ter que ser encostada a peça. O bico móvel, o nônio ou vernier em milímetros, o impulsor, que é o 12, a escala fixa em milímetros. Por quê? Porque o cursor desliza aqui. Tanto eu posso medir em milímetro aqui embaixo, quanto em polegada aqui em cima. Vai depender da necessidade. E, por fim, a haste de profundidade, que é para fazer as medidas de profundidade. Aqui eu tenho alguns tipos de paquímetros universais. Você pode ter esse comum, que a gente já mostrou agora, pode ter ele com auxílio de relógio, que vai facilitar a sua visualização na hora de fazer a medida, e tem o digital, que ele já dá a medida direta. Você encosta lá e ele tiver aferido, ele vai dar já a medida exata. Aqui tem um paquímetro de profundidade, para medidas específicas de profundidade. E aqui é um paquímetro especial. O paquímetro universal, que é o que a gente vai se deter. Se eu aprender a medir com paquímetro universal, os outros vão ser, consequentemente, bem mais fáceis.
que é que acontece? O paquímetro universal ele tem a capacidade de medir de 4 maneiras diferentes. A primeira, a letra A, eu quero medir um rasgo, uma medida interna. Eu vou posicionar as orelhinhas do paquímetro, posiciono a orelha fixa e depois deslizo o cursor até encostar com a orelha móvel. E aí eu vou no vernier e verifico a medida. Todas essas medidas vão ser verificadas no vernier, se eu desejar em polegada ou em milímetro. A outra forma é a forma do encosto. Eu vou encostar o cursor, a parte de trás do cursor, nesse suporte, nessa base, e deslizar a escala até encostar aqui. E eu vou saber qual a distância desse ponto para esse ponto, essa profundidade aqui, esse ressalto. O mais utilizado, que é a medida externa, como a gente já disse, que vai encostar a peça, vai ser localizada na face de medição. E, por fim, a hastezinha, que eu posso medir qual é a profundidade deste rasgo. Eu coloco o cursor, encosta aqui, depois desço com a minha régua de profundidades, a hastezinha de profundidade. Lembrando, todas as medidas a gente vai olhar, se quiser no sistema internacional, no sistema métrico, vai olhar aqui em milímetros. Se for no sistema inglês, vai olhar aqui em metro, em polegada. A polegada pode estar em fração, fracionária ou em decimal. Para a gente fazer as medidas, são recomendados que a gente deve posicionar os bicos principais na medição externa, aproximando o máximo possível da peça. Então, eu vou fazer com que essa peça não fique aqui, na extremidade dos dois bicos, o fixo e o móvel. Eu vou colocar naquela parte onde eu vou ter menos probabilidade de folga do meu paquímetro. Não vou danificar e vou pegar a medida mais correta possível. Então, aqui eu vou verificar se os dois bicos do paquímetro está perpendicular à superfície, ele não está inclinado. Se eu fizer uma medida com o paquímetro inclinado em relação à superfície que eu desejo, ao eixo, à peça, eu vou fazer errado. Eu tenho que fazer com que os bicos estejam alinhados, perpendicular ao eixo da peça que eu desejo medir. Do mesmo jeito, eu tenho que tomar um zelo na hora que eu for utilizar as orelhas do paquímetro. Aqui está a pontinha das orelhas dela. Se eu botar só a pontinha da orelha, eu vou forçar, eu vou potencializar possíveis erros devido à folga. Então, o ideal, se possível, é colocar toda a orelha praticamente toda a orelha. Fica uma folguinha aqui, ó. A parte de contato é essa daqui todinha. Tomar cuidado também no posicionamento para que ele esteja paralelo. Obviamente aqui está exagerando, né? Mas ele ficar paralelo na hora de eu fazer a medida. Na hora que eu for fazer uma medida de um diâmetro interno, por exemplo, fazer com que as orelhas estejam passando pelo centro do furo e não pegar uma posição qualquer, porque na hora que eu pego o centro do furo, vai ser o maior diâmetro possível. Eu faço um movimentozinho no paquímetro para ele buscar esse centro. Na hora que eu for fazer a medida de profundidade, verificar, tomar o maior cuidado do mundo para ver se a minha escala fixa está perpendicular à superfície e a haste sai paralelo à medida, porque se eu tiver inclinado, vai também gerar erro. Então, aquele erro que é acumulativo. Se lembra que a gente falou que o operador não tiver habilidade, ele vai acumular erros na hora da medida. Na medida de ressalto, então, a gente vai primeiro repousar essa face aqui, ó, que tem a orelha móvel e o cursor. Depois eu deslizo a escala até que esse
encoste na parte de baixo. Se eu tenho uma superfície plana com uma certa qualidade de superfície, eu não vou usar a haste, já que eu tenho como usar o encosto, eu vou usar encosto por quê? Porque ele é mais preciso do que a haste. Cuidados que a gente tem que ter com o paquímetro. O paquímetro sempre tem que ter muito cuidado. A gente não pode bater nele, deixar ele cair no chão, porque isso vai danificar. E, pelo amor de Deus, não usar ele como compasso, nem muito menos como martelo. Isso é um crime. Não deixar o paquímetro em contato com outras ferramentas, o que pode lhe causar danos. O que é isso? Você está na oficina, está com a lima, com o martelo, com não sei o quê, e quer guardar, ou quer carregar, quer sair para algum lugar. E pega o martelo, o paquímetro e bota tudo na mão junto com a chave de fenda. Então, o paquímetro coloca no bolso e as outras ferramentas você vai levar na mão, porque o paquímetro é mais frágil e danifica mais facilmente do que as outras ferramentas. Evite danos nas pontas de medição. Nunca utilize a orelha de medição com compasso de traçagem, pelo amor de Deus. Isso é absurdo. Então, outro cuidado. Ao realizar a medição, não pressione o cursor além do necessário. Não é preciso aparecer uma veia no pescoço na hora que eu estou empurrando o impulsor. A gente vai ter uma pressão razoável, nem tão pouco, nem muito grande, porque se você fizer muita pressão, danifica o instrumento. Se fizer pouca pressão, a gente não vai ter a medida correta. É importante que a gente limpar e guardar o paquímetro em local apropriado após a utilização. Geralmente, eles têm uma caixinha, um estojo, que vai ser guardado dentro desse estojo. A escala do cursor é chamada de nônio em Vernier ou Vernier em homenagem aos seus descobridores, o português Pedro Nunes e o francês Pierre Vernier, considerados os inventores desse princípio. Nos paquímetros em que o nônio possui 10 divisões, o traço de número 1 está atrasado em 0,1 milímetro, 1/10 de milímetro em relação à escala fixa. Então, o tracinho do nônio está atrasado 1/10 de milímetro em relação à escala fixa. Há, portanto, a diferença de 1/10 de milímetro entre o primeiro traço da escala fixa e o primeiro traço do nônio da escala móvel. Essa diferença de 2 milímetros, 2/10 de milímetro entre o segundo traço da escala e o nônio, e de 3/10 entre o terceiro traço da escala fixa e do nônio, assim por diante. Como é isso, professor? Pelo amor de Deus. Então, a gente está aqui, ó, a escala fixa e a escala móvel, que é onde está o nônio. Então, o nônio, o que é que está dizendo? Ó? Se eu imaginar que a escala fixa aqui tem 1 milímetro cada resolução da escala fixa, 10 milímetros está aqui, ó. Ele fez o quê? Qual foi a lógica dele? Eu peguei 9 milímetros e dividi em 10 partes iguais. Para isso, ó, o primeiro traço da escala móvel, ou seja, do nônio, está atrasado 1/10 de milímetro. O segundo traço está atrasado 2/10 da escala fixa. O terceiro traço, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 e agora 9/10, que vai dar aqui em relação à escala. É isso que é o princípio do Vernier, que é isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, a resolução, lembrando, né, que a resolução do instrumento é a menor medida que ele é capaz de oferecer, de medir, de realizar. A resolução é calculada dividindo
a menor divisão da escala fixa, ou seja, a resolução da escala fixa, pelo número de divisões do nônio. Então, eu vou pegar o valor da menor divisão da escala fixa e dividir pelo número de divisões do nônio. Isso daqui eu tenho que guardar, pelo amor de tudo, que for mais sagrado. Então, eu vou ter que a escala fixa tem 1 milímetro. Se o nônio tem 10 divisões, eu divido 1 milímetro por 10. Então, a resolução deste paquímetro com um nônio de 10 divisões vai ser de 1/10. A menor medida que ele vai realizar é de 1/10. Professor, existem outras resoluções? Sim, existe. Existe a resolução de 20 divisões, que é o mais comum. Então, para que eu consiga descobrir qual a resolução do meu paquímetro, onde o vernier ou nônio tem 20 divisões, basta dividir a menor medida da escala fixa, que é 1 milímetro, por 20. Na hora que eu divido 1 por 20, vou ter que a resolução deste paquímetro é de 5 centésimos de milímetro. 5 centésimos. Eu dividi o milímetro da escala fixa por 20 divisões do nônio. Eu tenho que a resolução é de 5 centésimos. E para finalizar as escalas do paquímetro, eu também, em milímetro, eu vou poder dividir o nônio, vou encontrar nônio com 50 divisões. Qual a resolução seria desse instrumento? Seria uma resolução de quê? 1 milímetro dividido por 50 vai dar 2 centésimos. Professor, então esse é o melhor paquímetro para a gente trabalhar. Bem, ele é o que tem a menor resolução. Entretanto, os traços ficam muito próximos, atrapalha muito. Eu prefiro, e o mais que vocês vão encontrar no comércio e na indústria, é esse daqui, com a resolução de 5 centésimos para a escala, para o paquímetro em milímetro. Ok, pessoal? Então, era isso. Dentro em breve, a gente vai ter uma próxima aula com medições no simulador de paquímetro em milímetro.